André, a história do trade foi assim. Eu tinha um emprego e eu arrumei outro emprego. E aí eu queria investir uma parte do que eu ganhava. Comecei a pesquisar em salas ao vivo, de day trade, swing trade, André Moraes, Aliakin e Igor Rodrigues Luiz. Comecei a acompanhar uma forma de você diversificar os investimentos. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Trade for All, o podcast da família trader brasileira. Olha que só, gostou do Tulião? Ficou muito máximo, top demais. Excelente. Legal, hoje a gente batendo um papo aqui com o Túlio Monte, seja muito bem-vindo. E a primeira vez que tem plateia, Túlio, tá aqui na plateia, aqui atrás, vocês não estão vendo, mas Sandro Cripa e Renato Bertani, que veio me pagar uma caixa de cerveja, porque a gente apostou lá que o dólar ia no 53, ele falou que não ia, eu falei que ia, foi. O cara teve que sair lá do interior para vir aqui para pagar a caixa de cerveja, que ele apostou. Apostou tem que pagar, não é? Tem que pagar. E tô aqui de prova. Para confirmar mesmo. Para confirmar, tá tudo certo. Pode mandar pergunta, pode pedir o microfone aí para... Mas vamos lá, Túlio. Cara, você veio lá de Barretos, você que é dono lá da festa do Peão de Barretos? Pois é, André, de Barretos, não sou dono da festa. Lá tem uma organização chamada Os Independentes. Grande abraço para os Independentes. Eles que organizam a festa e trabalho com eles há 20 anos também lá na festa. Ah, que legal. Que legal. Há 20 anos devia ser uma festa pequenininha, né? Hoje é um troço que se tornou nem só nacional, até mundial. Tem gente que vem de tudo quanto é lugar para ir nessa festa, né? É uma festa hoje a maior do mundo, né? A gente fala que é a maior do mundo mesmo. E assim, a pessoa tem que ir lá sentir a emoção que é estar lá, entendeu? É diferente. É uma festa grandiosa, excelente, grandes shows, grandes atrações. Tem que experimentar. É isso aí, legal. Lá em Barretos também conhecido como a cidade de onde surgiu lá o Hospital do Amor, né? Que é uma instituição que atende pacientes que têm câncer, que começou lá e hoje se alastrou pelo Brasil inteiro, felizmente, né? Porque é uma instituição que atende só gente carente, que precisa realmente de cuidado, totalmente gratuita, né? Eu sei que até lá em Palmas a gente tem lá hoje o Hospital do Amor, né? Também é um negócio super belo. E meu irmão fez especialização lá, né? Ele se formou médico e fez especialização lá, conheceu a esposa dele lá também, a esposa dele era bioquímica lá. Hoje ela até é médica, ela fez medicina depois e tal, se casaram, surgiu de lá. É um trabalho muito bem feito lá do Hospital do Amor. Trabalhei um ano também no Hospital do Amor. O carinho que eles têm, o cuidado que eles têm com os pacientes, André, é fantástico. Então, assim, grande abraço pessoal lá também do Hospital do Amor. Meu pai foi operado lá. Ele teve câncer na próstata e durante a consulta e tudo mais, né, a gente acabou alugando um hotel ali pertinho para ficar mais fácil e tal. E aí chegava lá, tipo, igual todo mundo, 5h30 da manhã, 6 horas. E aí você via que o pessoal chegava de ônibus das cidades, e nem sempre cidades vizinhas. Às vezes a cidade ficava 200, 300 quilômetros de distância, né? E como era 6 horas da manhã, a gente imaginava que aquelas pessoas tinham saído de casa às 2h30, 3 horas da manhã. Então ninguém tinha tomado café da manhã. Então até esse cuidado eles têm. Então um monte de senhora que você percebia que era gente que estava ali para ajudar, não era em funcionário, era gente que chegou ali para ajudar. E trazendo da sua casa, né, prato com pão, presunto e queijo, pão com margarina, café, para servir, né, desde de manhã para servir quem estava chegando ali sem ter dinheiro sequer, às vezes, para tomar café da manhã. Um negócio muito legal. Fiquei super, super fã do projeto. Tanto é que em algum momento a gente teve a oportunidade de fazer uma divulgação do meu livro e tal, e a gente, para quem... pagava o livro, recebia o livro autografado e o dinheiro da venda do livro foi para lá, porque é uma situação que eu realmente acho que merece. Agora, deixa eu te perguntar, você é de lá mesmo, de Uberaba? De Barretos? Sim, sou de Barretos, nasci em Barretos e me formei em Barretos. Você formou em quê? Engenharia Elétrica e Computação. E aí me especializei na área de computação de redes, tirei certificação Cisco, CCNA, virei instrutor Cisco pelo Senac, fui instrutor Cisco também, então atuei bastante aí na área de TI, na área de redes,
Prestei serviço para bancos também na área de segurança. Legal. E como é que começou a história do trade na sua vida? André, a história do trade foi assim. Eu tinha um emprego e eu arrumei outro emprego. Arrumei dois empregos. Então, eu trabalhava em 2 empregos e aí eu queria investir uma parte do que eu ganhava, né? E aí fui procurar na internet algumas coisas para poder investir e comecei a pesquisar e encontrei corretora, na época Linktrade, tinha salas ao vivo de day trade, swing trade. E aí eu vou assistir esses vídeos aqui, né? Comecei a acompanhar e uma forma de você diversificar os investimentos. Aí, lá no Linktrade, a corretora que já não é mais, né? A Rico comprou. Na verdade, a Linktrade, ela era um braço da Link. A Link foi vendida para o BS e a partir daí virou Rico. Ah, sim. Que foi quando ela passou a ter as salas. Então, quando você pode até ter conhecido a Linktrade, mas a partir do momento que começou a ter sala, já foi como Rico. Porque só mudou o nome, porque o nome Link passou a ser da UBS, né? A parte de varejo continuou aqui com as mesmas pessoas que já tocavam a Linktrade, né? Que eram basicamente 6 sócios. E aí eu queria pegar uma parte desse dinheiro e investir, né? E aí comecei a acompanhar as salas, e aí chegou você, o Aliak e o Igor, né, com as salas ao vivo, e eu comecei a acompanhar vocês. André Moraes, Aliak e Igor Rodrigues Luiz. E aí na parte de swing trade ficava vendo você, e na parte de scalp o Igor e o Kim, né? E aí tinha muito pouco capital para investir, e ficava fazendo swing e fazia as contas. Nossa, essa operação aqui vai me dar R$10 em 3 meses, 1 mês. E eu olhava o scalp, aquele negócio muito rápido, falava, isso aqui eu posso ganhar num dia, ao invés de esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E se eu fizer o scalp e dar esse dinheiro rápido, eu posso colocar ele no swing trade, para deixar ele trabalhando mais longo prazo. E aí eu comecei a me especializar no scalp, e com isso o dinheiro do scalp eu ia colocando para trabalhar no swing trade. Então eu fui estudando também o swing trade e o day trade scalp. Ô Túlio, já explorando um pouco desse momento, né? Naquela época, não sei se tinha ainda mercado futuro, né? Era scalper já com contrato de índice dólar? Já tinha? Já tinha, já. Era mini índice, mini dólar. Só que é o seguinte, não tinha como colocar ordem no gráfico. Era na boleta. E eu lembro que era até no MetaTrader. E você tinha que preencher o número, onde você queria comprar, onde você queria vender. E foi elaborado, né? Foi desenvolvido uma boleta Fast, chamada Fast, que era própria para scalp, que era mais simples, com menos botões, para agilizar, né? Essa foi desenvolvida, eu vou trazer um pouco para mim, né? Porque foi a gente que desenvolveu. Sim. Na verdade, eram 2 boletas, que não existia, né? Só para você ter uma ideia. Para você comprar, então, por exemplo, você vai comprar 109.350. Você tinha que ir lá, colocar o número de contratos, digitar 109.350, né? Colocar sua assinatura eletrônica e enviar. A partir daí, você ia colocar o seu ponto de stop, que você tinha que digitar disparo e execução, e colocar. Aí você ia colocar saída parcial e depois a saída final. Ou seja, você demorava 2 minutos para fazer isso. Era terrível, né? Aí a gente teve a primeira ideia, foi fazer a boleta Super Day Trade, que era alguma coisa que você só clicava e ele comprava mercado, e aí já tinha a possibilidade de colocar stop, você conseguia acompanhar todas as operações que estão em aberto ao mesmo tempo, e tinha um botão que a gente pediu para fazer, que é o zerar tudo, que era o botão do pânico, né? Sabe quando o mercado está indo para o lado, daqui a pouco sai alguma coisa e muda de direção, você clicando ali. Esse é o melhor botão. Não tinha isso. O melhor botão que tem é esse daí. Uma coisa que eu pedi para fazer, eu falei, cara, eu quero saber a qualquer momento quanto que eu tô ganhando ou perdendo. E aí não tinha, você não conseguia ver o financeiro. Você não conseguia ver. Cara, a primeira vez que eu vi aquilo rodando, eu tava em teste ainda. Eu falei, cara, isso dá uma ansiedade do caralho, porque puta que... tô ganhando 500, 600, 700, daqui a pouco tá voltando, puta, agora menos 100 e tal. Mas aí passou a ter... Aí depois a gente fez uma boleta scalper, que era com um clique, você preenchia tudo e enviava pro mercado já, tipo assim, entrada, stop, saída parcial, final, enfim, era uma coisa
diferente. Mas aí era só para futuro já, né? Foi com essa aí que você começou? Eu participei dos 2 processos aí, com a boleta anterior e depois dessa boleta day trade, né? Ficou muito bom, o botão pânico, a gente chama de botão pânico mesmo, né? Botão cancelar e zerar é excelente, ajudou muita gente. E depois veio esse negócio de colocar a ordem no gráfico, que ficou muito mais ágil pra gente, né? Colocar a saída, a entrada rapidamente. Legal. Cara, agora é engraçado, né? Porque você já começa gostando das operações de scalper, né? E depois ficando exatamente com essas operações de scalper, né? Porque muita gente muda de perfil. Por exemplo, eu comecei fazendo operações de scalper. Eu não sabia, não tinha esse nome na época, mas era mais ou menos isso. E hoje eu sou o cara do swing trade, de ficar semanas e semanas, às vezes meses com as operações, né? Você, desde esse primeiro momento, você já ficou com esse tipo de operação? Já, André, porque assim, eu não tinha capital para operar. Então, uma dificuldade que eu tinha era ter o capital para operar. Então, assim, através do scalp, eu vi uma possibilidade de ter pouco capital para eu poder operar, já que nas ações eu tinha que comprar lote cheio. Então, por exemplo, se eu comprasse 100 ações de Vale, você precisa de um montante expressivo, R$8.000. Né? Tipo, eu não tinha isso para operar. Já no scalp, eu precisava de R$8, R$10 no dia para fazer uma operação. Então, foi o que me possibilitou a enxergar o seguinte, eu posso fazer esse tipo de operação e o que eu ganhar, eu posso investir também nas ações. Nas ações. Agora, você nunca foi porra louca, né, o Túlio? Assim, eu sempre que você sempre foi um cara muito preocupado com gerenciamento de risco, tem as suas contas de tudo que você faz muito bem feito e tal, mas você não tem uma história muito triste para contar, ou tem? Não tenho, nunca quebrei conta, sempre fui muito disciplinado no meu gerenciamento de risco. Por conta de não ter muito capital para operar, eu sempre cuidei dessa parte. Eu não posso colocar em risco algo que eu não posso perder. Então, isso é engraçado, né? Porque tem gente que tem um capital pequeno e começa com muito pouco, e aí o cara fala, só R$2.000, R$3.000, então dane-se, vou comprar um puta monte de contrato e tal, não sei o quê. Quando é exatamente o contrário, porque o cara que tem 1 milhão, se ele perder R$2.000, R$3.000 num dia, dane-se, não vai fazer a menor diferença, né? A não ser que ele perca isso todo dia, mas num dia que deu alguma coisa errada, errou uma boleta e tal, não vai fazer. O cara que tem 3.000 e perde os 3.000, acabou o capital dele, né? Então você tem que tomar mais cuidado ainda. É esse cuidado que você teve desde o começo, então? Esse cuidado que eu sempre tive desde o começo, e eu acho que, assim, é um ponto, né? Vamos falar assim, um pilar extremamente importante é o gerenciamento de risco. Então, sempre fui muito cuidadoso com isso. Então, vamos falar assim, Túlio, você nunca perdeu mais de um dia? Já. O máximo que eu perdi foi uma semana. Mais que isso, eu paro. Então, assim, já teve dia de perder 3 dias, 4 dias, o máximo uma semana. Assim, em sequência, né? Em Segunda, sequência, terça, quarta, quinta, sexta. Ou então, num dia só, entreguei a semana toda. Mas nunca quebrei a conta, perdi tudo que estava lá, perdi o mês todo. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi quando você tem uma sequência muito ruim é você encerrar esse ciclo ruim. Por exemplo, tive um dia de loss, 2 dias de loss. No terceiro dia, já acende um alerta aqui, que eu falo, opa, se minha meta é R$200, se eu parar com R$10, André, positivo, eu quebro o ciclo de perda. Entendi. Então, eu operava na época para ganhar R$10 o dia. Cara, isso é engraçado que você tá falando, nunca pensei assim, né? Mas sabe, no futebol, quando você tem lá, o seu time tá numa vibe ruim, aí empata um jogo fácil, perde 2 que era um pouco mais difícil. Uhum. Aí, às vezes, ele ganha, no quarto ou no quinto jogo, ele ganha jogando mal. Mas ele ganha. Mas ele ganha, cara. Muda o ciclo, né, cara? Assim, ganhou de 1-0 com gol roubado aos 48 do segundo tempo, mas ganhou. Encerrou o ciclo, né, cara? E aí parece que aquele peso vai-se embora, no próximo jogo já é outra cabeça, já é outra coisa. Né? Muda a energia, né? O que acontece? Quando você perde num dia, no outro dia você já vem pensando naquela perda, né? Você fica, nossa. E quando você carrega isso 2, 3 dias seguidos, no quarto dia, quando você vem, você fala, putz, faz 3 dias que eu tô perdendo. Então, assim, eu operava para R$10, André. Mas se desse R$3 positivo, eu parava para encerrar o ciclo. E aí, o que acontece? No outro dia, quando você vem para operar de novo, você encerrou o ciclo, você vem de um gain. Aí você vem com outra atmosfera,
outra vibe, entendeu? Não, é outra vibe mesmo, né? É uma Então, coisa assim, completamente diferente. importante você encerrar o ciclo de perda. Então, deu 2 dias de loss, é um game pequeno, que seja, encerra o ciclo. Isso é muito importante. Legal. Cara, e você, assim, eu sempre acho que você gosta de operar mais índice, né? É que hoje o dólar tá tão bom, mas tão bom que tá dando para operar também. Mas nessa época, para você ter meta de R$10, não podia ser o dólar, era o Não, índice não. somente. Era só o índice. E um contratinho, Um dois... contratinho só, entendeu? E aí, o que acontece? Para subir para 2, André, eu demorei aí uns 2 anos, no mínimo, para subir para 2. Porque o que eu coloquei para mim? Primeiro, eu preciso entender e ter a consistência de que eu sei fazer isso. A partir do momento que eu sei fazer isso com um contrato, aí sim eu vou fazer para 2, para 3, para mais contratos. Então, eu procurei primeiro a consistência de ver o gráfico muito bonito de todas as operações sendo, não todas as operações, mas a maioria no longo prazo tá tudo ok para depois eu subir a mão. Então, assim, eu falo que o day trade, o scalp, ele não é no curto prazo. No curto prazo é só aquele momento, mas você vai ver mesmo o resultado no longo prazo. Não, isso é verdade, né? Porque é uma coisa que eu às vezes eu tô até bravo. Não, mas a operação deu certo. Cara, assim, até um completo idiota acerta uma operação no mercado, porque você assim, ou vai subir ou vai cair. Se você clicar lá, em algum momento você vai acertar, né? Você fazer isso hoje ou você fazer isso amanhã, qualquer pessoa vai fazer. Meu Sim. cachorro, se eu botar ele lá para digitar lá e comprar e vender, vai ter dia que ele vai acertar. Agora, você fazer isso com consistência no longo prazo é que é o desafio. Porque é doído. Tem dia que você não está bem, tem dia que o mercado te stop e vai para o teu gain, você tem que gerenciar muito bem o risco sempre, você tem que ser disciplinado sempre, você tem que ter uma série de coisas, né? Que ter hoje é fácil. Hoje, porra, acordei bem, tô feliz e tal, não sei o quê. Agora, porra, tem dia que você não tá assim, tem dia que você perde uma, o mercado te violina, aí você tenta de novo, outra violina. É difícil, então fazer isso a longo prazo é que é a grande diferença, né? E no scalp, André, tem muito disso, porque tem um ponto muito importante que às vezes o pessoal defende aquele ponto. Então, às vezes você vai entrar, você vai tomar um stop e depois o mercado vai a seu favor. Você fala, nossa. Então, assim, em determinados pontos, se você tomar stop, você tem que entrar de novo. Então, isso... mas sem aquele objetivo da vingança, né? Não. Vou te dizer, foi essa semana, né, Bertani? A gente vendeu o dólar, eu vendi o dólar subiu, deu stop. E aí o cara falou assim, vamos vender de novo, porque ele começou a voltar. Eu falei, não, só vai vender se ele voltar lá naquele ponto. Mas porra! Porque senão fica parecendo vingança. Cara, no final das contas, a história é bonita, porque o dólar foi no ponto de novo, a gente vendeu e aí ele caiu 40 pontos. Que é uma coisa que ele tá fazendo com 2, 3 vezes por dia, se mexendo muito e tal, né, nesses últimos momentos. O dólar tá muito bom. Só que não é vingança. Cara, é esperar ele e a técnica aparecer de novo no ponto certo, do jeito certo, sem querer vingança, né? Porque se você for fazer por vingança, você... Não é vingança, André. É o ponto que a gente, né, com um pouquinho de tempo, a gente sabe que aquele ponto pode ter uma defesa. E assim, a gente não sabe se vai passar direto ou se vai defender. Então, eu prefiro entrar acreditando que vai romper, e se tiver defesa eu refazer o ponto, do que eu não fazer, ele romper e ir embora. Uhum. Então, tem certos pontos que a gente já espera essa defesa. E esse ponto a gente tem que refazer. Então, é estratégia mesmo, é probabilidade, é o ponto que é onde está o stop do pessoal. Se Legal. o pessoal estopar, vai embora. Agora deixa eu te falar uma coisa, o Túlio, que é uma coisa importante. Você falou que, porra, para sair de um contrato para 2, você levou um puta monte de tempo. E é claro, você só começou a crescer a mão a partir do momento que você entendeu, que você encontrou estabilidade no longo prazo, né? Você usou o que para fazer isso? Análise técnica, fluxo? O que você gosta de colocar no seu gráfico para operar? Análise técnica e o fluxo. Eu fazia leitura de times in trades, do visual, um pouquinho de fluxo. Mas hoje, André, eu vejo fluxo no próprio candle.
eu acho que o candle é o mais fiel do fluxo. Cara, eu também acho isso, assim, Entendeu? mas tudo bem, eu respeito pra caramba quem lê o fluxo, olhando o book, olhando um monte de coisa e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu vejo o candle subindo e caindo, cara, eu tô vendo exatamente, parece, sabe a Matrix? Quando Aham. aqueles negócios ali, aqueles códigos, eu tô vendo o que tá acontecendo, cara, é impressionante como a gente consegue ficar com o tempo, né? A gente Com o vai ficando tempo, bom, a gente vai ficando velho, cabeça branca, cai nos cabelos, que é o caso do Bertani que tá ali e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, você vai conseguindo enxergar essas coisas com mais facilidade, né? É muito interessante isso, André, que uma vez me convidaram para participar de uma mesa de operações e tal, e o pessoal lá operava muito fluxo, né? E o pessoal, Túlio, você não usa fluxo? Eu falei, cara, eu uso mais no candle. E eu falei assim, vou fazer um teste, né? Todo mundo operando na mesa, eu lá assim, eu olhava pro candle, falei, começou a entrar fluxo. Falei, começou a entrar fluxo aí? Ele, nossa, começou, Túlio. Aí depois de novo eu esperava um tempinho. Ó, entrou comprador aí, né? Entrou, Túlio, como que você tá vendo? Falei, cara, o candle te mostra o fluxo. Então, assim, eu vejo muitas vezes o fluxo pelo candle. Eu tenho um livro visual que mostra a quantidade de ordens de book para ver se não tem uma ordem escondida, renovando, alguma coisa do tipo. Só. Legal. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: com o passar do tempo a gente evolui e tal, muda um pouco, muda um tiquinho a técnica e tal, mas você manteve, pelo menos a parte principal da sua técnica de lá até aqui, quer dizer, os mesmos tempos gráficos, as mesmas referências, as mesmas ferramentas, continua, mantém? Continua tudo a mesma coisa. Stop pequeno, sempre 40 pontos, estrutura, tempos Então vamos lá, gráficos. cara, pro pessoal que quer entender exatamente o que é o scalper, né? Porque, tipo assim, o day trade é uma operação que acaba no mesmo dia, o swing trade é uma operação que dura algumas semanas. Todo mundo tem uma ideia de tamanho de mão, de tamanho de volatilidade, de tal. O que é o scalper? O que você busca numa operação com índice, com dólar, enfim? Bom, o scalp, André, eu busco operações rápidas. E essa operação rápida, ela pode ser de poucos pontos ou de muitos pontos. Mas Desde que seja rápido. desde que seja rápida. São operações que duram segundos. Então, assim, Mas o que é mais comum? É uma operação de 100 pontos no índice, por exemplo? uma operação de 60, 100 pontos hoje com muita volatilidade você consegue pegar bastante, entendeu? Então são operações rápidas, explosivas, então geralmente acontece em pontos de suporte importante, resistência, pivô de 60, semanal, diário, onde tem uma explosão muito grande. Então onde o pessoal estopa, geralmente corre bastante, então a gente procura esses pontos, são operações rápidas. Tem operações que não duram nem segundos, menos de um segundo, André, você conta assim, ó, já foi, você entrou e saiu. Eu sei, assim, eu não me satisfaço com 100 pontos, mas às vezes a gente viu. Aí eu falo, cara, o Túlio ali se deu bem já começou e já acabou. Dá tempo nem de respirar, né? Já entrou e saiu. Porque assim, eu acho que eu me encontrei muito também em operações rápidas, André, porque esse negócio de. Como eu não podia perder muito, e eu via lá tava ganhando e voltava, que lá doía muito em mim. Eu devolver o dinheiro pro mercado, que você olhando lá, você acha que já é seu, mas não é seu, porque você não fechou a operação. Mas isso me incomodava. Então, como a operação é rápida, eu já ponho o dinheiro no bolso rápido e tá tudo certo. Eu não vejo o dinheiro voltar. Entendeu? Às vezes não dá. Assim, é o que mais me dá. Por exemplo, a gente pegou um ativo no swing trade. Aí eu botei 6% de risco, 18% de alvo. Aí com 18 eu saí e falei, porra, negocião, 18%. Aí a porra do papel não para de subir, daqui a pouco tá dando 38%, me dá uma dor de corno. Eu falo, puta que pariu, eu podia ter ficado com os 38 e tal. De vez em quando você não fica assim, Ó, eu fui muito disciplinado nisso daí, de assim, eu quero 60 pontos, peguei os 60 pontos, ele pode andar 1000. Tá tudo bem, eu coloquei o alvo para 60 pontos, eu peguei. Mas aí, André, você vai ajustando algumas coisas. Então, por exemplo, se você entra com 10 contratos, você fecha 8 e segura 2. Porque se andar mais 2.000 pontos, você está na operação e está tudo bem. Mas a maioria do dinheiro você já pôs no bolso. Então, você consegue também fazer esse gerenciamento. Um exemplo de ação que nós pegamos foi Pomo 4. Nós compramos a 2,50
Na hora que deu 40% de gain, falei, pessoal, vamos fechar, né? E aí ela subiu e tá dando 70%. Eu sei como é que tá. Hoje ela tá até caindo, 3 ou 4% e tal, não sei o quê, mas Tá dando 70%. é o primeiro refresco depois de 70% de alta, né? E aí eu sempre falo pro pessoal, gente, fecha 80%, segura 20%. Esses 20% que tá dando 70%... Agora deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você é meio maluco que nem eu com esse negócio de gerenciamento de risco, e durante um tempo você teve uma turma que vocês se cobravam, era uma coisa assim mesmo, que era tipo assim, o resultado do cara que é teu amigo era você que fiscalizava para criticá-lo, né? Porque uma das coisas, pessoal, e é a maior verdade, né? Quando você acerta, você conta pra todo mundo, conta pro vizinho, conta pra mulher, não, porque eu acertei trade pra caramba, mas quando você erra, você pode jogar tudo debaixo do tapete, que não tem ninguém vendo mesmo. O que você fazia era tipo assim, você chegava no final do dia, pegava o teu resultado, passava pro colega do lado que ia te criticar e o do colega vinha pra você que ia te criticar, era isso? Isso mesmo, André. Pra gente desenvolver essa disciplina, né, nós firmamos um combinado do seguinte, ó, todos os dias depois das 6 horas da tarde, que já fechou o mercado, você me manda o relatório de todas as operações e eu te mando o meu. E aí, se fizesse alguma coisa errada, né, você tomava uma ferrada, né? Então era um policiando o outro, mas com um acordo de que para melhorar, por que você fez coisa errada, é uma tal. Crítica construtiva, não era nada de... Você não pode fazer coisa errada, tal. Então assim, no começo você fazia, tal, e tomava ferro, mas isso ajudou muito na disciplina. Então a gente mantinha esse combinado e, assim, até hoje em dia, se eu tiver alguma dificuldade, eu falo, vem cá, ó, tô com dificuldade, vou mandar meu relatório para você, você me manda. Mas esse combinado me ajudou muito na disciplina, porque, assim, quando você faz as coisas bonitas, você mostra para todo mundo. Mas quando você devolve um dia, puxa stop, não coloca stop, fica defendendo posição, você não quer mostrar para ninguém. E nesse acordo eu era obrigado a mandar para ele, porque, por que você não mandou hoje? Você fez merda, né? A pessoa não mandou o relatório no dia, ela fez merda. Então, esse combinado me ajudou bastante. Esse combinado era com 3 pessoas. Legal, então vocês se policiavam para não... A gente criou um grupo e todos os dias os 3 mandavam a operação 6 horas da tarde lá. Cara, isso é bom, hein? Isso teria me ajudado lá no meu começo. Me ajudou muito. Porque de vez em quando tinha dia que eu ficava bico calado na mesa. E além disso, André, isso me ajudou muito a aumentar a mão, porque eu tinha muita dificuldade em aumentar a mão. Por quê? Porque eu corria mais risco de perder. Corria mais risco, eu não tinha capital, então eu ia colocar um capital maior no risco e esse stop poderia doer. E aí eu falava, nossa, se eu aumentar a mão, né, esse stop vai doer. E esse grupo me ajudou a falar assim, Túlio, você já tem financeiro aí para 2 semanas. A próxima semana, você põe uma parte no risco, aumenta para 2 contratos. E aí foi para 2, foi para 4. Aí chegou uma época, André, que o mercado estava muito bom. Eu fiz um planejamento para aumentar a mão em 1 ano. Em 1 ano, eu falei, eu quero chegar nos 100 contratos em 1 ano. E o mercado estava muito bom. Em 2 meses, a gente foi para 200 contratos. No mini. Mas mão de 200 contratos? Cara, então, assim, foi o planejamento de 1 ano. Doido. O planejamento de 1 ano a gente fez em 2 meses. Mas e quando você fala o planejamento de 1 ano fez em 2 meses, significa que você foi ganhando capital. Isso. Para que você pudesse, arriscando mais, no caso de dar errado, devolver uma parte desse capital que você ganhou. Não é que, tipo assim, foda-se, não vou esperar 1 ano, agora. Então, você planejou um negócio que poderia durar até 1 ano, mas como a coisa andou tão bem, você, depois de 2 meses, que já conseguia... Isso, nós fiz um planejamento para aumento de mão com o dinheiro do mercado. Então, se o mercado fosse bom, para aumentar em 1 ano para 100 contratos. Sair de 4 contratos para 100 em 1 ano. Porém, o mercado, André, ele ficou muito bom. E assim, todos os dias era um gain. Teve mês que teve 1 dia de loss, 2 dias de loss. Então, esse mercado bom possibilitou esse planejamento de 1 ano acontecer em 2 meses. Uhum. Legal. Entendeu? Cara, e aonde que veio o dólar? Depois de quanto tempo você começou a se enveredar pro lado do dólar?
depois desse momento bom no índice, que você consegue ter um pouco mais de capital, aí você começa a olhar Procurar drogas mais pesadas. A né? droga mais pesada, né? E aí você começa a entrar com um contratinho no dólar. Aí eu estudei uma estratégia no dólar, que era um rompimento dos 10 minutos no primeiro momento, que dava muito certo. Comecei a fazer só esse operacional. Pegava 2 pontinhos no dólar, saía fora, pequenininho. Numa época que o dólar variava bem menos, né? Variava Hoje bem 2 menos, pontos não dá, porque é muito rápido. Pegava 2 pontinhos no dólar, colocava no bolso, tchau. Uma operação por dia só. E aí foi ganhando um pouco mais de experiência com o dólar, porque o movimento do dólar é diferente do índice. Então, por exemplo, o scalp no índice ele é bem diferente do dólar, porque o dólar, se você antecipar no dólar, é bem difícil, porque tem os pontos que ele para e não passa. O índice, pelo menos, dá um rabisco. Então, a frequência dos dois são bem diferentes. Então, nesse rabisco você consegue fazer alguma coisa. No dólar não tem rabisco. No dólar não tem. Ele para naquele ponto e às vezes nem pega sua ordem naquele ponto. Ele volta. Então, assim, tive que adequar um pouco, porque movimentos diferentes. Então, eu pegava só 2 pontos no dólar, colocava dinheiro no bolso, e aí fui aumentando um pouco a mão. E comecei... Aí o dólar, ele começou a movimentar mais. E aí eu vi que os 2 pontos, eu poderia passar para 4 pontos. E assim foi. Hoje, tá em 8 pontos. Legal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que aí tem mais a ver com uma coisa do trade, né? O que o trade mudou tua vida? Porque é o seguinte, cara, você é um cara que tem uma história de sucesso, em empresa, em trabalho, você tinha 2 empregos ou 3, o que você quisesse, tá, não sei o quê. O que te trouxe para esse mundo do trade? Sentir prazer no que fazia? O que era exatamente? André, assim, quando eu vi o mercado, o pessoal fala, um bichinho me picou. Sei lá, eu fiquei fascinado pelo trader, não somente pelo trader, mas pela parte toda de finanças, né? Então eu fui estudar fundos imobiliários, fui estudar fundos de investimentos, previdência privada, PGBL, VGBL, estudei tudo, fiz um MBA sobre finanças, planejamento financeiro, porque eu acredito que falta muito pra gente a educação financeira. Então eu vejo que... Saber lidar com dinheiro. Saber lidar com dinheiro, né? Eu não tive nada disso. Então, para mim fez muita falta. Eu acredito que a educação financeira, os investimentos principalmente, né? Você ter uma diversificação de investimentos, ela pode mudar a vida de muitas pessoas. Então isso me fascinou e eu achei essa área fantástica. Então eu foquei bastante nela. Eu acho que a gente, até por não... esse assunto dinheiro sempre é meio um tabu nas famílias, né? Então, tipo assim, eu me lembro que meu avô não gostava de falar de dinheiro perto da gente, meu pai também e tal, não sei o quê. E, cara, isso na verdade é um grande erro, né? Assim, eu comento sobre tudo perto da minha filha para ela entender o valor disso tudo, saber quanto custa, né? Saber das dificuldades. Olha, tem que segurar um pouco. Olha, agora eu vou te dar um presente. Ó, eu ganhei uma grana fazendo isso, então, porra, escolhe um presente legal. Porque você aprende a lidar mais com dinheiro. Por quê? Porque tem um troço que eu acho que é verdade. O dinheiro por si só não traz felicidade. Porque por si só realmente não traz. Mas muitos dos sonhos que a gente tem para a nossa vida depende de um acúmulo de capital. Seja para ter sua casa própria, seja, por exemplo, para pagar um bom plano de saúde para o teu pai, para tua mãe, que já estão mais velhos, seja para que você consiga fazer aquela viagem dos seus sonhos, seja para fazer uma festa de casamento, fazer uma festa de formatura, por exemplo, minha filha. Minha filha está se formando, ela quer fazer faculdade na gringa, precisa de dinheiro para fazer isso. Então, a maior parte dos sonhos envolve você precisar investir para acumular dinheiro para realizar esses sonhos, né? Então, cara, não tem problema. Você não vai ser um filho da puta se você juntar dinheiro e aprender a investir, né? Na verdade, é isso que você deve fazer, né? E eu acho que isso está mudando na cabeça do brasileiro, né? Então, acho que hoje ele está procurando muito mais isso e tudo mais. Agora, você falou de diversificação. Apesar de você fazer scalper, que é aquele tipo de operação que dura alguns segundos, você pensa muito nisso? Quer dizer, quando você ganha o dinheiro com o scalper, parte desse dinheiro ele muda de mão daquele dinheiro especulativo e vai para um dinheiro de longo prazo, um dinheiro mais seguro? Sim, André, com certeza
tem uma parte desse dinheiro que vai para uma reserva de emergência, que eu fiz um planejamento também para reserva de emergência, tem até um vídeo meu no YouTube falando sobre isso. Então, um pouco vai para a reserva de emergência, um pouco você tem que deixar também para o seu lazer. Então, uma parte disso, você precisa usar o dinheiro para vivenciar boas experiências. Então, sair com os amigos, fazer alguma coisa que você gosta. Então, uma boa parte desse dinheiro é para reserva de emergência, uma outra parte é para lazer e uma outra parte, André, é para você investir para o dinheiro render mais. Então, vamos falar assim, um dinheirinho se transformar em 2 dinheirinhos. Uhum. E depois 2 em 4, enfim. 2 em 4 e assim por pensando diante. no longo prazo, né? Legal. O que eu queria entender é que nessa trajetória, em algum momento, você pintou a ideia de trabalhar com análise, né? Para mim, assim, por que virar analista foi muito simples. Eu comecei como uma pessoa que tradeava ao vivo para outras pessoas. Naquela época você podia operar ao vivo e tal. Depois que veio essa história de analista, a hora que veio na Rico tinha 2 analistas, os 2 saíram por motivos diferentes, e aí precisava de um analista na corretora. Eu falei, não, eu tiro o título, né? E aí eu acabei virando analista por conta disso, porque a corretora estava sem analista, aí pintou a ideia de ter um fundo de investimento, então botei meu dinheiro lá, e eu era o analista do fundo e tal, acabava que todas as decisões de renda variável era eu que tomava e tal. E foi do cacete, né? E a partir daí, depois eu fui pro Grupo XP em 2015, fiquei lá até agora há pouco, montei o Trabalho ao Vivo, te chamei e tal, mas você já como analista. Como é que pintou essa ideia de fazer a prova, virar analista, enfim? Então, André, eu me apaixonei por investimentos e queria levar isso para o maior número de pessoas, porque eu acho que essa ciência, né, de investimento, chamo de ciência porque tem várias áreas, né? Então, essa ciência de investimento, eu acho que ela pode mudar vidas. Então, eu fui participar de um evento chamado Desperte Seu Poder, José Roberto Marques. E lá, qual é o seu motivo da vida? Né? Ele perguntou, e eu fiquei refletindo, falei, todo mundo tem que saber investir. E aí, como fazer isso chegar nas pessoas? Então, você tem lá o analista, você tem o assessor de investimento, você tem várias áreas de investimento. E aí eu falei, eu quero levar isso para o maior número de pessoas. E aí, eu participando de vários grupos de investimento, surgiu uma oportunidade de vir para São Paulo num projeto. Eu vim para São Paulo nesse projeto. E aí, dentro desse projeto, eu ajudando, falou assim, vai precisar tirar o título de analista. Beleza, então eu vou estudar e vou tirar o título. Estudei, tirei o título, né, de analista, e aí trabalhei um pouco lá com o pessoal, trabalhei também um pouco com o Kim, trabalhei com o Igor Rodrigues Luiz, com o Kim, e aí você fez o convite. Com quem é Aliaquim Pereira de Sá. Aliaquim Pereira de Sá. É isso aí. Então fiquei um tempo lá com o Igor Rodrigues Luiz, o Mago, com o Aliaquim, e aí você fez o convite pro trade ao vivo e... É isso aí, não. Na verdade, cheguei no Kim e falei, cara, tem uma boa notícia. Qual que é? Eu falei, cara, você ensina essa galera que tá contigo e tal, super bem e tal, eu tô vendo o Túlio voando e tal, não sei o que, beleza. Eu tenho uma má notícia. O que foi? Já que você treinou o Túlio aí, ele tá voando, velho, vou levar pra mim. Aí ele falou, tá tudo bem. Tá, então, aí você veio pro trade ao vivo e a gente fica disputando pra ver qual que é a maior sala, né? Porque a minha lá tem 400, 500 pessoas assistindo, e a do Túlio, quando chega perto, eu tenho que eu e Bertante sair correndo para ver se aumenta o número de pessoas lá, pra gente não deixar passar. Porque o pessoal não quer deixar passar não, gente, me ajuda aí, hein? É isso aí, legal. Bom, o Túlio, muito bom, cara, bater papo, falar da história, contar a história. Aliás, você vai voltar aqui, vamos ver se a gente acerta da gente fazer... Vamos sim. Chamar o Filipinho pra gente... Felipe Aracaki.
O Filipinho é outro ignorante do trade, né, cara? Porque é um monstro. O cara não tá feliz em operar 20, 30, 50 contratos, né? Ele tem que manter logo boleta de 1.000, né? E tal. Vamos falar com ele. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Aí você senta aqui do meu lado pra gente entrevistá-lo, pode ser? Fechou. Legal. Combinado. Bom, valeu, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo Trade for All. Obrigado, Túlio. Até mais. Muito obrigado, André. Gente, obrigado. Até mais.